Liso perfeito. Quem domina o liso perfeito não fica sem cliente. Bom, acredito que a maioria de vocês fazem já alisamentos, né? Progressiva, Botox, com formol, sem formol. É, algumas já fazem alisamento à base de hidróxidos, né? Então, quem faz esse tipo de trabalho não fica sem cliente. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Não? Beleza. Então vamos nós passar para as nossas informações. Vou mostrar para vocês uma imagem que eu mostrei parecida com essa na aula presencial hoje. Espero que vocês estejam vendo a imagem aí. E eu espero que vocês estejam entendendo o que que a imagem representa. E eu queria que vocês escrevessem para mim no chat, para vocês treinarem, o que que vocês estão vendo aí. De um lado, do outro, o que que vocês estão vendo? Comentem um pouquinho aí o que que vocês estão vendo aí. Vamos lá, hein? Comentem o que vocês estão vendo na imagem aí. Se quiserem fazer print, façam print para depois a gente divulgar. Vamos lá, meninas, comentem alguma coisa. Meninas e meninos, né? O Kleber também está aqui. Eu tô falando só meninas, mas o Kleber também tá. O professor Kleber também está aqui com a gente. Vamos lá, escrevam para nós o que que vocês estão vendo nessa imagem aí, para que a gente possa passar para as próximas informações. Eu acho que ninguém está vendo nada. Tem que mudar a imagem, né? Ninguém está vendo nada na imagem. Vamos lá, pessoal, o que que vocês estão vendo aqui na imagem? Nós temos na imagem aqui duas pessoas subindo escadas para chegar no mesmo lugar, né? Querem chegar nessa cadeira aqui em cima. Do lado esquerdo a gente tem um homem, do lado direito a gente tem uma mulher, mais algumas coisinhas mais, né? Uma mulher com algumas coisinhas a mais. É por aí, Ali. É por aí. Isso aí. Mulheres têm algumas obrigações, né? Filho, casa, enfim. Os dois querem chegar no mesmo lugar. Só que, como vocês estão vendo, né? Vocês deveriam valorizar muito o que vocês estão fazendo, né? Hoje, segunda-feira, 7h12 da noite. Algumas de vocês já estudaram pela manhã, outras tiveram outras atividades hoje, e aí estão agora à noite estudando. Então, assim, isso precisa ser valorizado, porque para chegar no mesmo lugar que alguns homens chegam, como eu, Kleber e outros, vocês têm muito mais dificuldades para chegar, tem muito mais coisas que atrapalham vocês. Então, precisam dar valor a isso. Vocês precisam se valorizar, precisam dar valor aonde vocês estão, tá? Aonde vocês estão. É isso aí, o propósito é o mesmo, mas para chegar lá, as mulheres têm algumas dificuldades, né? Bom, dito isso, quem fez o print fez, quem não fez, vamos passar para a próxima informação. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre como realizar um liso perfeito. Nós já falamos sobre isso, né? Como realizar um liso perfeito, tá? Ficou alguma dúvida? Alguma informação vocês não anotaram
só para eu poder fazer uma recapitulação se for necessário. Acho que tem colegas novas, né? Tem colegas que não conseguiram entrar, tem colegas novas. É, alguma dúvida sobre como realizar um liso perfeito, espelhado, duradouro, saudável? Ficou alguma dúvida sobre como fazer? Sim ou não? Escrevam aí no chat. Ficou alguma dúvida? Sem perguntas, eu vou entender que não teve dúvida nenhuma, tá? Se não perguntarem nada, eu vou entender que está tudo bem, que todas vocês já estão entendendo tudo que precisa para realizarem o liso perfeito e não ficarem sem cliente. Beleza? Bom, se isso é verdade, né? Fico feliz. E também queria parabenizar todas as meninas que enviaram fotos e vídeos dos cabelos antes e depois de seguirem o passo a passo correto para o liso perfeito. Como os cabelos ficaram diferentes. Vocês já conheciam os cabelos das clientes e viram que o resultado ficou outro, por seguirem o passo a passo correto. Quem pode descrever para mim o primeiro passo aí? Primeiro passo para conseguir um liso perfeito. Escrevam para mim no chat aí o primeiro passo. Lembrando que está concorrendo ao carro zero que o Kleber vai liberar no final da aula, hein? No final das aulas, né? Não é agora, não, no final das aulas. Qual é o primeiro passo aí? Escrevam para nós. Primeiro passo para conseguir um liso saudável, duradouro, espelhado. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo. Vamos lá. Várias de vocês que estão aqui na sala hoje já estiveram nas aulas anteriores. Então falem para mim, primeiro passo. Se não derem o primeiro passo certo, não tem como fazer um liso perfeito. Não tem como fazer entregar para cliente um liso premium, um brilho, duradouro, saudável, não tem. Qual é o primeiro passo? Cabelo bem hidratado, a Brenda diz. Beleza, para hidratar esse cabelo, qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo? É isso. Lavar com shampoo detox. Então, quem não anotou, anota aí. Precisam iniciar o processo de preparação do cabelo usando shampoo detox. Não adianta usar outro shampoo, shampoo anti-resíduo, shampoo de tratamento, shampoo. Tem que ser shampoo detox. Não importa a marca que vocês vão usar, tá? Nós usamos a marca que a gente considera melhor e que cabe no nosso bolso, né? Vocês vão usar a melhor que vocês tiverem, que couber no bolso de vocês. Shampoo Detox. Shampoo Detox, ele faz algo que nenhum outro shampoo faz, tá? Então, o Shampoo Detox cumpre algumas funções que os outros shampoos não cumprem. Se tiverem alguma dúvida, eles vão escrevendo aí, depois eu vou respondendo para vocês. Passei o shampoo detox. Lavei bem o cabelo da cliente com shampoo detox. Não importa qual é o tipo de cabelo. Loiro, crespo, cacheado, ondulado, não importa. Shampoo detox primeiro. Segundo passo. Depois que eu passei o shampoo detox, qual é o segundo passo? Perfeito. Repositor de carbono. Nós falamos nas aulas anteriores que de 45 a 61, a 51% do fio do cabelo de todo mundo é composto de carbono, que vocês vão perder durante vários processos. Sol, poluição, prancha, escova, vocês vão perdendo carbono e precisam repor o carbono do fio. Então, depois que vocês lavarem com o shampoo detox, vocês vão aplicar repositor de carbono. Existem vários repositores de carbono, tá? Tem repositor de carbono que é em creme e tem repositor de carbono, que é o que a gente utiliza nas aulas presenciais, que é líquido. E aí nós entendemos que o líquido ele chega no córtex mais rápido. Então, para nós é melhor repositor de carbono líquido. Mas se não encontrar repositor de carbono líquido, use outro repositor de carbono que você conseguir, né? Então,
Passo número um, shampoo detox. Passo 2, repositor de carbono. Deixa o tempo de pausa que o fabricante manda deixar. 10 minutos, 15 minutos, quanto tempo for. Deixa o tempo de pausa. Terceiro passo para fazer um liso perfeito, qual é? Terceiro passo. Isso aí, terceiro passo é usar um tratamento. E aí, quando eu falo tratamento, eu falo o melhor que vocês tiverem, né? A melhor hidratação que vocês tiverem, o melhor repositor de massa que vocês tiverem. Nós usamos nas aulas presenciais o Metal Off, né? O pH dele é 2. Então, ele é muito bom para preparar um cabelo para fazer alguns processos. Então você use o melhor tratamento que você tiver. Melhor. Porque ele vai ficar dentro da fibra capilar. Se você usar um produto de qualidade baixa, você não vai ter um cabelo saudável. Porque vai ser lacrado aquele cabelo e o que você colocou dentro da fibra não é de boa qualidade. Então coloque o melhor que vocês tiverem. Beleza. Passo número 3 foi, deixou o tempo de pausa. Passo número 4 qual é? É isso, né? Aplicar o produto. Estamos falando da progressiva, mas poderia ser Botox, poderia ser progressiva sem formol, com formol, não importa. O passo a passo até aqui é igual. E aí você aplicou a progressiva. Se for uma progressiva com formol, se você for usar uma progressiva com formol, qual é o próximo passo? Aplicou a progressiva, qual é o próximo passo? Se for com formol, qual é o próximo passo? Próximo passo. Aplicou a progressiva com formol, qual é o próximo passo? Eu acho que a galera não vai ganhar o carro zero, não, hein, Kleber? Fazer uma pré-secada com pente. Tem alguma coisa antes que é preciso, hein? Alguma coisa antes, depois que você passa a progressiva, com formol, tem alguma coisa que você precisa passar antes de fazer essa pré-secagem. O que que vocês precisam passar antes de fazer a pré-secagem? Antes de entrar com fonte de calor, o que é preciso fazer? Preciso que vocês me deixem orgulhoso, né? Preciso que vocês. É isso aí, meninas. Peguem as anotações, né? Preciso que vocês me deixem orgulhosos. Isso aí. Passo número. Esse é o... Depois da progressiva, com formol ou sem formol, esse é o caminho. Protetor térmico. Melhor que vocês tiverem, tá? Protetor térmico. O melhor que vocês tiverem. Melhor protetor que vocês tiverem. Passou o protetor, estamos falando da progressiva com formol, né? Progressiva com formol. Não tem pausa. Progressiva com formol não tem pausa. Ah, tenho que esperar tanto tempo. Não tem que esperar nada. Porque o formol, ele evapora, ele é volátil. Então não tem que estar esperando nada. Acabou de aplicar, passa o protetor térmico, começa a secagem. Pode dar uma pré-secagem com protetor térmico, né? Para não fazer muita fumaça. E aí depois você escova. Tem que escovar. Tem que alinhar o fio. Então, com formol, não tem que esperar nada. Beleza? Com formol, não precisa esperar nada. Ok? Escovou o cabelo e aí tem um problema. Muitos colegas, muitos profissionais não conseguem escovar, só conseguem secar. E aí é um problema, né? Tem que fazer uma escovação. Tem que fazer uma escovação. E aí tem que treinar, né? Tem vários cabeleireiros que procuram o centro técnico, já cabeleireiros formadas, procuram o centro técnico para fazer aulas de escovação, porque não aprenderam a escovar. Aprenderam a secar o cabelo e aí depois pranchar, mas não sabem escovar. Então tem que escovar direito para conseguir entregar um cabelo com brilho, um cabelo com a raiz baixinha, bonito. É na escovação que vocês já começam a trabalhar. Beleza? Escovou. Acabou de escovar, qual é o próximo passo?
passou protetor térmico, escovou. Qual é o próximo passo? Próximo passo. Qual é? Próximo passo. Isso aí. Soltura de cacho. Ó, a Alessandra perguntou: se for soltura de cacho, também faz tratamento? Tudo que vocês forem fazer de química deveria ter um pré-tratamento. Não sei se faz sentido para vocês, né? É mais ou menos como vocês têm que, quando, é mais ou menos como se vocês tivessem que tomar um remédio e não pode tomar esse remédio com o estômago vazio, senão ele te causa problemas. Então você precisa primeiro se alimentar e após a refeição você toma um remédio. Então, qualquer processo químico capilar deveria primeiro ter o cabelo tratado. Porque a cliente, quando chega no salão, ela não tratou com os mesmos produtos que você trata. Provavelmente, tá? Eu sei que tem clientes que compram ótimos produtos, produtos melhores do que muitos salões, tá? Tem clientes finais de cabeleireiras, né, que conseguem comprar produtos melhores do que as cabeleireiras. Eu sei que é verdade. Mas a maioria das clientes, elas não têm acesso a produtos de qualidade exclusivos, como vocês têm. Então, preparem o cabelo. Vai fazer soltura de cacho? Prepare o cabelo. Vai fazer relaxamento? Prepare o cabelo antes. Vai fazer alisamento? Prepare o cabelo antes. Vai fazer descoloração? Prepare o cabelo antes. O mesmo passo a passo que eu passei agora, tá? Vai servir para tudo isso. Ah, minha cliente quer fazer luzes e mechas. Prepara esse cabelo antes. Shampoo detox, repositor de carbono, melhor tratamento que vocês tiverem. É uma preparação. Aí fez tudo isso, faz a química depois. O cabelo está preparado. Mais alguma dúvida? Não? Beleza. Então depois disso, né? Passou o produto, passou o protetor térmico, secou, precisa passar um protetor, se possível. Aí aqui a Brenda mencionou, né? Um óleo protetor para pranchar. A Brenda hoje, por exemplo, na aula viu 3 gotinhas de óleo. Nós usamos óleo porque era o que precisava, né? Era óleo de açaí, foi o que nós usamos. Passamos o cabelo quando a cliente chegou no sol, o cabelo estava espelhado, sem filtro, sem nada. O cabelo estava espelhado. Então, preparar, porque vai entrar uma outra fonte de calor. E aí vocês vão trabalhar com a prancha, né? Trabalhar com a prancha. Então vamos falar de prancha, para poder a gente dar uma sequência, né? Vamos falar de prancha. Aqui tem uma imagem, né? Falando para vocês prancharem. Usem duas ou passe mais devagar nas mechas. É isso. Ou vocês já devem ter visto, né? Cabeleireiros trabalhando com duas pranchas, indo devagar com duas pranchas. A prancha, ela perde a caloria quando você passa no cabelo. É normal isso, né? Você vai passar no cabelo longo, quando ela começa, ela tem uma temperatura. E você vai trazendo naquela mecha, quando chega no final, parte do calor da prancha ficou no cabelo e ela já perdeu a temperatura. Se você volta lá e fica passando 20 vezes rapidinho, ela não está mais com aquela mesma temperatura. Por isso, algumas cabeleireiras usam duas pranchas, porque aí dá tempo de manter a caloria. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Beleza. Ah, Rogério, eu não tenho duas pranchas. Não tem problema. Não tem ainda duas pranchas, porque deveria ter, né? Porque se uma der defeito, você tem outra, né? Vai deixar a cliente com a metade da cabeça feita e a metade sem fazer se uma prancha der defeito, né? Então todo cabeleireiro tem que ter dois secadores, duas pranchas, né? Porque se um der problema, na metade da cabeça da cliente, você não vai mandar ela embora porque não tem ferramenta para trabalhar, né? Então todo cabeleireiro deveria ter dois secadores, duas pranchas e assim por diante. Então, ainda não tem duas pranchas, ainda não tem. Ainda não deu para colocar na sua maleta duas pranchas. Trabalha com uma de maneira mais lenta. Não trabalhe muito rápido, porque você vai perder caloria e não vai entregar um cabelo como deveria. Se a luz de onde você vai trabalhar, na casa da cliente talvez,
não é boa, fica toda hora caindo. Tem lugares que é assim, né? A luz fica caindo. Isso vai afetar o rendimento do serviço, porque não vai manter a caloria. Ah, eu faço um cabelo num lugar que a luz é excelente e o cabelo fica excelente. Faço o cabelo de uma cliente numa região que a luz fica caindo. O cabelo fica com qualidade duvidosa. Não tem como ter certeza se vai ficar bom, porque a luz, ela oscilando, ela oscila a caloria da prancha. Tudo que eu tô falando para vocês tem que fazer sentido, tá? Vocês têm que ver se faz sentido ou não. Quero passar uma roupa no ferro. A luz fica oscilando. A roupa não fica tão boa. Tô falando que eu passo roupa também às vezes, tá? Então eu vejo que quando a luz está oscilando, não fica muito boa. Então, prancha é a mesma coisa. Tá fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Sim? Fazendo sentido? Beleza. Então tem que pranchar com calma. Ou usar duas pranchas para acelerar o processo, ou trabalhar com calma. Muito bem. Passou a pranchinha, mais alguma coisa ou acabou o processo? Passou a pranchinha, mechas finas, tá? Tem que ser mechas finas. Não pode pegar mechas grossas, mechas finas. Senão a cliente vai voltar. Vai voltar. Então, mechas finas, pranchou, acabou? Ou tem mais alguma coisa que vocês podem fazer para agregar no ticket de vocês? A nossa amiga falou passar um reparador de pontas, né? Pode ser. E o reparador de pontas, como o nome já vem escrito, não é para passar na cabeça toda, né? Faz sentido comprar um produto que está escrito assim, reparador de pontas. E você passar na cabeça toda? Acho que não faz sentido, né? Então é reparador de pontas. Você passa na mão e passa nas pontas. Para fechar as pontas duplas, triplas, etc. Pontas, beleza? Ou isso aí, né? Ou um finalizador. Aí se for um finalizador que não é reparador de pontas, às vezes ele é reparador de fio. Aí sim, você passa nas pontas e pode espalhar pelo cabelo, desde que não fique pesado, né? O cliente não gosta daquele cabelo meio encebado, né? Pesado. A maioria das clientes que eu conheço não gostam, né? Então é uma pequena quantidade, duas, três gotinhas, espalha na mão, passa nas pontas, é assim. Não pode passar e a cliente tem aquele cabelo todo melado, né? Beleza? 90% das clientes que eu conheço que fazem alisamento progressiva, botox, com hidróxido e tal, geralmente elas têm as pontas mais fininhas do cabelo, mais ralinha. Então, se a cliente tem um cabelo médio ou longo, você pentear ele, colocar uma capa branca, se o cabelo for escuro, você vai ver que fica bem ralinho nas pontas. Daí você tira uma foto, mostra para cliente e você tem a chance de vender um outro serviço para ela. Qual serviço? Qual seria o serviço? Depois que você botar uma capa branca, pentear o cabelinho dela, tirar uma foto e mostrar para ela como é que tá ralinha as pontas dela. Qual é o próximo serviço? É cortar as pontas do cabelo dela. E aí, qual pergunta que ela pode fazer para você? Quando você tirar a foto e mostrar, olha, a ponta do seu cabelo está muito ralinho. Vamos cortar um pouco? Qual pode ser a pergunta que ela vai te fazer? Qual pode ser a pergunta? Você tirou a foto, o cabelo tá lindo, maravilhoso, lisinho, espelhado, mas tá todo ralo nas pontas, né? Todo minguado nas pontas. Aí você oferece para ela um corte de cabelo, tirar ali aquelas pontas minguadas, cortar dois, três, às vezes dois dedos assim, já resolve, né? Às vezes cortando dois dedinhos assim, você já consegue resolver o problema da cliente. Mas às vezes só dois dedinhos assim já ajuda, né? A pergunta que ela faz para vocês, então, qual é? Depois da foto, depois que ela estiver vendo que realmente o cabelo dela atrás está muito ralo, muito minguado. Qual é a pergunta que ela faz, então, para vocês? Não é possível que essas clientes só fazem essa pergunta para mim, né? Não perguntam nada para vocês, né? Já estou ficando na dúvida se elas perguntam alguma coisa para vocês ou não. O que a cliente pode perguntar? É, pode perguntar isso, né? Mas quanto que é para cortar o meu cabelo?
Mais um serviço, né? Você já fez a progressiva, tá bonitinho, mas para ficar melhor, precisa tirar ali uns dois dedos, três dedos, enfim. Aí você oferece para ela o corte. Vamos tirar essas pontinhas aqui que tá muito minguada? Aí ela pergunta para vocês, tá bom, mas quanto é? E aí você vai falar para ela, olha, o corte de cabelo custa X. Dá um exemplo. R$ 100 custa o corte de cabelo. Mas como você já fez a progressiva, eu vou te cobrar só a metade. 50. Ah, então pode cortar. Aí você vai lá e corta, finaliza as pontinhas, tira uma outra foto e mostra como estava e como ficou. Uma ótima foto para você postar para divulgar o seu serviço. Até aqui tá fazendo sentido para vocês isso? Tá fazendo sentido? É um dos trabalhos que mais aparece no salão. É esse. Tem vários salões que contratam cabeleireiras que não sabem fazer mais nada. Mulher não sabe cortar, não sabe fazer mecha, não sabe alisar cabelo com um tio glicolato, não sabe fazer soltura de cacho, não sabe fazer nada. Só sabe fazer progressivo. E tem salão que contrata mulheres que são boas em fazer progressivos. Ela faz duas no dia, três no dia, enfim, porque sabe fazer corretamente. E se você aprende a cortar um cabelo, mesmo que seja as pontas, né? Aprende a cortar, você já agrega um outro serviço. E aí o valor que você cobrou, ele aumenta um pouquinho. Tá fazendo sentido isso? Tá fazendo sentido? Beleza? Vamos passar então para mais algumas informações para vocês hoje. Já tem tempo para a gente passar mais algumas informações. Vamos lá para aquela imagem e vamos falar sobre algo que vocês precisam saber, né? Às vezes as mulheres fazem progressivas e elas reclamam depois que o cabelo tá quebrando, tá caindo, né? O cabelo tá quebrando, tá caindo. Ah, meu cabelo tá quebrando muito. Meu cabelo tá caindo muito. Então, algo que vocês deveriam saber é sobre isso aqui, tá? Ciclo capilar. Algumas de vocês já ouviram falar sobre isso. Algumas de vocês estão estudando sobre terapia capilar. Então, de parabéns por isso. Isso vai ajudar bastante nessa área de cabeleireiro. Aprender um pouco mais sobre terapia capilar. Mesmo que vocês não virem terapeutas capilares, mas entender mais da parte abaixo do pelo, a parte abaixo do pelo onde ele nasce, né? É muito importante. Não adianta aprender a saber só que uma planta é samambaia, por exemplo. Tem que saber o que tem que botar nela para ela ficar bonita, que tipo de adubo, que tipo de terra, para ela ficar bonita. Então, para um cabelo ficar bonito, ele vem de baixo, né? E o cabeleireiro trabalha só por cima, só trabalha na haste capilar. E um cabeleireiro que é terapeuta, ele entende por que tá caindo mais cabelo, por que tá mais fino, por que isso, por que aquilo. Ele entende mais. Então, essa informação que eu vou passar para vocês é muito superficial. Até porque o tempo que a gente tem é pouco, né? Para passar essas informações. Mas o que vocês precisam entender para compartilhar com a cliente de vocês? Todo cabelo, ele tem esse ciclo. Todo cabelo, tá? Ciclo capilar. Três fases. Anotem aí, tá? Três fases. Todo cabelo tem, tá? Só o do Kleber que não tem, porque ele não tem cabelo em cima e não tem mais, né? Então, no caso dele, não tem mais. Já foi. Já teve essa fase. Não tem mais, né? Todos os demais têm essas três fases. Beleza? Primeira fase, anágena. Primeira fase se chama anágena. Vou explicar depois cada uma delas brevemente, tá? Segunda fase do cabelo. Segundo ciclo, segunda fase. Catágena. Fase catágena. Segunda fase. Terceira fase do cabelo, terceira fase capilar, telógena. Fase telógena. Estou passando essas informações para vocês, que são informações de terapeutas capilares, para que vocês possam agregar isso ao conhecimento do liso, tá? Para dar informações para a cliente de vocês quando ela indagar alguma coisa. Quando ela reclamar de alguma coisa, vocês vão poder explicar mais para ela. Vocês precisam entender que conhecimento gera valor. Se você sabe explicar algo para sua cliente, ela te valoriza mais.
Se você não sabe explicar, você é só mais uma aplicadora de produto. Então, por que que ela tem que te valorizar mais? Não tem porquê, né? Então, quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais valor agregado vocês vão apresentar para cliente. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas fases, tá? Primeira fase, essa fase anágena. Essa fase é a fase do crescimento do fio. É a fase que a gente consegue ver o fio saindo do couro cabeludo, né? Primeira fase é essa fase aí, ó. É o que eles chamam de fase ativa, que o fio está crescendo, né? Se vocês não souberem como é só raspar uma parte da cabeça, faz um buraquinho na cabeça aí, raspa e vai deixando ela crescer. Quando ela começar a crescer, você vai saber que é a fase anágena, né? Tá crescendo o cabelinho de vocês, tal. Fase ativa, que vocês conseguem ver o crescimento. Eles conseguem ver. Esse crescimento, ele vai formar aquele fio por inteiro que vocês têm. Quanto tempo dura essa fase? Ela varia de mulher para mulher ou de homem para homem, tá? De acordo com a genética de cada um. Tem mulheres que essa fase dura 2 anos. Então o cabelo vai crescendo no período de até 2 anos. Só vai crescer até 2 anos, no caso de algumas mulheres. Outras mulheres vai crescer até 3 anos. Outras mulheres vai ter o crescimento até 4 anos. Outra até 5, outra até 6 e outras até 7. Então varia de 2 a 7 anos. O que isso quer dizer? Como vocês estão vendo ali embaixo, o crescimento do fio capilar ele gera em torno de 1 a 1,5 centímetros por mês, tá? Ah, depende da alimentação, depende da genética, depende se você tem conta para pagar no banco, depende se você está com muita dívida ou não, depende de alguns fatores, né? Não é o caso de vocês, mas só imaginando hipoteticamente que vocês têm algumas preocupações, então essas preocupações podem gerar menor crescimento ou maior crescimento. Mas, em geral, vai crescer no máximo 1,5 no mês, 1,5 centímetros. Até aí, beleza? Toda mulher vai ter o crescimento entre 1 e 1,5 centímetros por mês. Ah, eu tenho um bom crescimento, Rogério. É 1,5 por mês. Não vai crescer 2, 3 centímetros, não vai. 1 a 1,5. Se a fase de crescimento dessa mulher, a fase anágena, ela dura 2 anos, se ela dura 2 anos, são 24 meses, certo? Se ele tiver o crescimento de 1 centímetro, vai crescer 24 centímetros em 2 anos. Vai levar 2 anos para crescer 24 centímetros, ou seja, vai sair da cabeça e chegar no ombro, mais ou menos. E a vida toda dela vai ser isso. Ele vai crescer só até o ombro, vai crescer só até o ombro. Nunca que ela vai ter o cabelo na cintura, porque a fase dela só dura 2 anos. Conhecem mulheres assim que não tem crescimento no cabelo, não passa, não chega na cintura, não chega no meio das costas? É genética. É genética. Não vai crescer. Você pergunta para cliente assim, mas você já teve cabelo longo? Já teve cabelo na cintura? Ela fala, não, nunca tive. Sempre quis ter, mas nunca tive. Então deve ser igual eu. Eu queria ter os olhos verdes, queria ter a barriga saradinha, mas eu só queria. Não vai rolar, porque eu nasci sem os olhos verdes. A não ser que eu bote uma lente, né? Mas com os olhos verdes natural, não vai rolar. Então, quem nunca teve o cabelo lá na cintura, não vai ter, porque a fase da pessoa anágena é uma fase que só dura 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim. Agora, tem mulheres que têm o cabelo lá embaixo na cintura, não tem? Porque a fase anágena dela é uma fase mais longa. Então o cabelo vai crescendo. 12 centímetros no mês, 12 no, desculpa, 12 no ano, 12 no outro, 12 no outro, e no final ela tem mais de 1 metro de cabelo. No final da fase dela, fase anágena dela, ela tem mais de 1 metro de cabelo. Deu para pegar até aqui? Deu pra pegar? Então a cliente falar para você assim: ah, meu cabelo ele não tem crescimento, ele não cresce tanto, não desenvolve. A pergunta é: algum dia, quando você era adolescente, pré-adolescente, quando você se tornou mulher, ele já foi maior? Tem foto para provar isso? Não, nunca foi, então não vai ser. Se ele já foi, se ele já foi,
e não é mais, pode ser outros fatores, tá? Outros fatores, remédio, tá tomando, pode ser outras coisas. Mas se ele nunca foi tão grande, ele nunca vai ser, porque é genético. Tem que explicar para cliente isso, né? Ô, meu amor, no seu caso, é genético, é a sua fase anágena. E a sua fase anágena, ela é curta. Talvez ela dure 2 anos, 3 anos, então seu cabelo não cresce muito. E isso é normal, tá? Não fica mal, não, que isso é normal. Uns são loiros, uns são negros, uns são mais magrinhos, uns são mais gordinhos, mas fica de boa. Cada um fica de boa. Então é a fase anágena. Alguma pergunta sobre essa fase? Fase do crescimento, a fase ativa? Alguma pergunta? Beleza? Nenhuma? Show de bola. Então, como diz aqui, ó, cerca de 90% dos seus fios estão nessa fase de crescimento, tá? 90% do seu cabelo está nessa fase. 10% dele vai estar em outras fases, mas 90% está nessa fase aí, anágena. Beleza? Isso é para vocês explicarem para clientes, tá? São informações para você explicar. Não, eu fiz o seu liso e ele não cresceu, não, não é por isso não, é porque a sua fase anágena, ela não é muito longa. Não tem nada a ver com a minha progressiva não, tá? Não tem nada a ver com o trabalho que eu entreguei para você de liso, não tem nada a ver não. É a sua fase que ela não é muito longa, é genético ou por outros fatores aí, ela não cresce tanto. Próxima fase. Próxima fase é essa, catágena, ok? Fase de crescimento catágena. Essa fase aqui já é a fase de transição. Não é mais aquela fase de crescimento, né? Transição entre o crescimento e a queda, meio do caminho. Ele vai agora se desligar de onde ele recebe nutrientes, tá? Ele vai se desligar de onde ele recebe nutrientes e vai ficar no que eles chamam de fase de repouso, né? Uma fase de repouso. Não recebe mais nutrientes. E aí o que acontece? Essa fase dura em média 21 dias, 21 dias, tá? E o que acontece nessa fase está se preparando para cair. E eu não estou falando quebrar, tá? Estou falando queda. Queda capilar. Não é quebra por química. É queda capilar. E aí, como diz aí, em média vão ser 3% da quantidade de fios que vocês têm que vai estar nessa situação de repouso, descansando, não recebem mais nutrientes. 3%. Fase de descanso, fase catágena. E aí vamos para a última fase, fase telógena. Agora vocês precisam prestar atenção, hein? Fase telógena. Essa fase é a fase que a mulherada toda fica desesperada, tá? É a fase que a mulherada fica desesperada. Por quê? Porque é a fase que o fio vai cair. É uma fase que ele está, por assim dizer, morto, né? Não está mais ligado a receber nenhum tipo de nutriente. E aí, quando passar aqueles 21 dias, aquela fasezinha de 2 ou 3 semanas, ele vai ser empurrado por um outro fio que está ali querendo sair e ele vai cair. Acabou. Quanto tempo dura isso? 3 a 4 meses, né? Ah, Rogério, tem fases mesmo que eu presto atenção que cai muito cabelo meu, né? Deve ser mais ou menos como a estação do ano, né? Tem verão, muito sol, depois tem chuva, tem outono, inverno, primavera, é mais ou menos assim, né? O ciclo capilar é mais ou menos assim. Vai chegar nessa fase, você passa a mão e parece que tá caindo cabelo, parece que vai ficar careca, né? Mas não é isso. Cai em média de 50 a 100 fios todo dia. Todo dia. Pode ser que quando a mulher estiver nessa fase, é quando ela te procura para fazer progressivo. Quando ela estiver nessa fase aí. Aí você começa a fazer progressiva e fala, ó, depois da progressiva que tá caindo tanto, mas pode não ter nada a ver com a progressiva. Pode ser que ela está, o cabelo dela, o ciclo está nessa fase telógena, que é a fase que vai cair mesmo. Independente do que você faça, vai cair. De 50 a 100 fios. Aí a sugestão é vocês fazerem ela contar, né? Ó, faz o seguinte, você conta lá os fios que caiu. Se tiver mais de 100 fios, aí a gente conversa.
Mas até 100 fios todo dia é normal. É o ciclo natural, ó. Ciclo natural. Beleza? Ah, Rogério, tô desesperado. O box do meu banheiro tá cheio de cabelo. Você está na fase telógena. Você, mulher que fez progressiva, está na fase telógena. Se você fizer progressiva em outra fase, não vai acontecer essa queda, né? Que você sente. Não é quebra, é queda. Você vai ver a pontinha branquinha do cabelo, que saiu lá do bulbo, né? Você vai pegar o cabelo e vai ver que tem uma pontinha branquinha. Na ponta dele tá branquinho. Saiu lá do bulbo capilar. É queda. Alguma dúvida, alguma pergunta? Conhecimento é libertador, meninas. Conhecimento é libertador. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais valorizadas vocês serão. É só passar informações verdadeiras para a cliente de vocês, que elas vão aprender a confiar em vocês e valorizar o trabalho de vocês. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem, essas meninas sabem tudo, né? Tem dúvida, não tem pergunta, assim que é bom. Assim que é bom. Muito bem. Vamos então aqui, para a gente encerrar, que falta 10 minutinhos só para a gente encerrar a aula de hoje, né? A aula de hoje. Relembrar algo que parece simples, né? Mas não é. Vamos lá. Imagens aí na tela. Só para a gente relembrar, vocês podem comprar todos esses produtos, tá? De qualquer marca, tá? Aqui do lado esquerdo tem uma progressiva orgânica, a verdinha. Depois a gente tem o Botox, que é o Biotox, no caso do que a gente trabalha, né? Mas é um Botox. E do lado tem uma progressiva com formol. É o que a galera mais usa nos salões, certo? Progressiva com formol, progressiva sem formol e Botox. Vocês precisam entender qual é a diferença. Qual é a diferença entre elas? Tem clientes que vai querer um tipo de progressiva. Ah, para mim só fica bom no meu cabelo a progressiva com formol. Aí, se você quiser atender essa cliente, você tem que comprar uma progressiva boa com formol. Nada vai mudar do passo a passo que a gente aprendeu hoje, certo? Lavar com detox, repositor de carbono, tratamento, mas aí você vai usar a progressiva com formol da melhor qualidade que você puder encontrar, para entregar um liso perfeito. Depois vai seguir os outros passos também, né? Protetor térmico, escovar bem, protetor térmico, pranchar bem, né? Passo a passo é normal. Mas se a cliente acha na cabeça dela que o liso para ela só fica bom se for com a progressiva com formol, não adianta você colocar a progressiva orgânica, porque ela vai achar um defeito. Daqui a uma semana, 15 dias, ela vai voltar e fazer, vai falar para você refazer tudo de novo. Ela vai dizer, eu te avisei que eu conheço meu cabelo, no meu caso, progressiva orgânica não funciona e tal, tal, tal. Então, se vocês não quiserem ter problemas com clientes, vocês precisam ter esses produtos diferentes. Que, na verdade, todos fazem a mesma coisa. Qual é a função de todos eles? Reduzir o volume e dar um aspecto de liso para a cliente. Fazem a mesma coisa. Ah, algum deles tem mais tratamento? Nenhum deles é tratamento. Nenhum deles é tratamento. Por isso a gente tem que tratar antes, né? Repositor de carbono, melhor tratamento que tiver, né? Tem que tratar antes porque nenhum deles, de marca nenhuma, é tratamento. O cliente acha que é. Ele fala: meu cabelo tá todo cheio de frizz, faz uma progressiva para tratar ele. A cliente acha que é. E se tá bom para você isso, para mim também tá bom, tá? Ela acha que é, vai pagar por isso, eu trato antes de fazer e beleza. Mas não é tratamento. Então qual que é a diferença de uma para outra? Uma age em um lugar da cutícula e outra age em outro lugar da cutícula. Beleza? Uma age por fora da cutícula e outra age por dentro da cutícula.
mas não entra no córtex. Elas não têm poder de alisamento. A Anvisa não aceita esses produtos como alisamento, porque de verdade eles não alisam nada. Nenhum de nenhuma marca, tá? Nenhum produto desse alisa nada. A gente já falou sobre isso, né? Você pode pegar qualquer produto desse aí, progressiva com formol, progressiva sem formol, qualquer tipo de botox, aplicar no cabelo da sua cliente, mandar ela ir para casa e voltar no outro dia para ver se está liso. Não vai estar liso, porque o produto não alisa. Ele precisa que você escove ele, pranche ele, bem feito, para conseguir alisar. O produto em si não alisa. Nem progressiva com formol, nem sem formol, nem botox. Perfeito? Beleza? Então, o que vocês precisam fazer é conhecer para vender para sua cliente uma verdade. E evitem aplicar no cabelo da cliente algo que ela não quer, porque vocês vão ter problema, tá? Elas vão achar que não fez efeito e tal, e vocês vão ter que refazer tudo de novo. Então, se ela quer com formol e você tem, faz com formol. Se ela quer a orgânica, que é a base de ácido glioxílico, faz essa. E assim por diante. Então a gente acaba tendo que ter três, quatro produtos diferentes por conta da cliente. Não é por conta do resultado final, não, tá? Porque o resultado final, um produto só, daria o mesmo resultado final em todas elas, tá? Ah, progressiva matizadora, né? Progressiva matizadora. Progressiva matizadora não matiza nada, né? De nenhuma marca que eu tô falando, tá? Progressiva, matizadora, não matiza nada. De marca nenhuma. Por quê? Progressiva, ela é violeta. Não tem pigmentos violeta. É só artificial ali. Se o cabelo da cliente estiver dourado, não vai fazer nada. Se tiver alaranjado, não vai fazer nada. Só se tiver platinado. E quantos clientes vocês têm que tem um cabelo saudável, que dá para fazer progressiva e está platinado? Quase nenhuma, né? Então, é mais pro visual da cliente, para a cliente achar, ah, eu sou loira, eu preciso de uma progressiva matizadora. Aí lá vai você comprar mais uma progressiva, né? A vantagem é que elas duram 2 anos, né? Tem validade de 2 anos, então dá para usar ela nesses 2 anos. Mas é mais um produto que não vai dar o resultado que a cliente acha que vai dar. Não vai dar. Ah, Rogério, o produto que eu passo, ele deixa o cabelo da cliente alaranjado. Não é o produto que você passa o produto, o cabelo não fica laranja. Você pode deixar 2 dias o produto no cabelo, o cabelo não fica laranja. Ele só fica alaranjado quando você vai com a prancha. Aí ele fica laranja. Então o problema não está no produto. Está em você deixar produto no cabelo e colocar uma prancha muito quente. A prancha não pode estar muito quente e não pode ter produto no cabelo. Você pegar um cabelo loiro, por exemplo, cabelo loiro, e você colocar um tratamento qualquer nele, uma hidratação e uma prancha na última caloria, vai amarelar esse cabelo. Vai amarelar. Se não queimar, vai amarelar. É a prancha. Não foi a hidratação que fez isso. A prancha. Então, se pegar um produto e aplicar no cabelo, deixar o tempo de pausa, tem que retirar o produto. É para isso que existe o tempo de pausa, para deixar e depois tirar. E aí, na hora de pranchar, cuidado. Não precisa estar na temperatura máxima, né? Não é porque você comprou um carro que vai a 200 por hora que você tem que andar a 200 por hora. Não é isso. Então, para trabalhar com segurança, precisa conhecer que cada cabelo é um cabelo. Tem cabelos mais finos, cabelos médios, cabelos mais grossos. Então, tem que trabalhar de acordo com eles, usar sua prancha de qualidade para trabalhar de acordo com cada um deles. Alguma dúvida até aqui, meninas? A gente tem 2 minutos ainda para tirar dúvidas. Alguma dúvida ainda? Alguma pergunta? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Semana que vem é a nossa última aula, tá? Vai ter uma recapitulação geral de tudo que a gente falou e vamos encerrar com um plus aí. Vamos encerrar as aulas de liso perfeito com um bônusinhos final. Então, semana que vem, a última. A última aula de liso premium, liso perfeito.
Alguma pergunta, alguma dúvida ou podemos encerrar? Gosta assim, né? Quando não tem dúvida nenhuma, né? Quando não tem pergunta nenhuma, né? Assim que é bom. A aula vai embora, né? Ó, queria parabenizar mais uma vez. Tem gente aqui do Pará, né? Tem amigas nossas do Pará, lá de onde tem um açaí de verdade, né? A galera come açaí com tudo lá, né? Com peixe, com comida, com tudo. Não é aquele que a gente come aqui com jujuba, com paçoca, não, né? O deles é diferenciado, né? Nós temos colegas que são aí do interior do Rio de Janeiro, temos colegas de vários lugares, e nessa aula, né? Nas outras aulas tinham outras colegas de vários lugares. E os vídeos que vocês mandaram, mostrando o resultado que vocês tiveram, para nós é gratificante. Vocês mostrarem que vocês já faziam progressiva e agora estão conseguindo resultados melhores, para nós é o dia ganho, né? É um dia ganho. Aí o que eu vou pedir para vocês, para a nossa última aula, preciso que vocês me enviem um feedback dessas aulas. O que que vocês não sabiam? É só isso. O que que vocês não sabiam que vocês aprenderam nessas aulas? Olha, isso aqui eu não sabia e isso eu não sabia. Só. O resto tudo eu já sabia. Beleza. Uma ou duas coisas, manda um feedback. Isso eu não sabia. Se não fosse as aulas online ao vivo, eu não saberia dessa coisa e dessa coisa, que me ajudou bastante a entregar um resultado melhor. E aí nós vamos encerrar a aula próxima, a próxima aula, falando como que vocês podem se valorizar mais, tá? Para que vocês trabalhem menos por mais. Que vocês se gastem menos e tenham um melhor resultado financeiro. Que o liso de vocês, que como eu falei para vocês, vocês gastam R$ 39 com todos os produtos que vocês usarem, ó. Todos esses produtos usando na cliente, vocês vão gastar somente R$ 39. Então, por mais barato que vocês cobrem uma progressiva, sei lá, R$ 70, R$ 80, eu não conheço ninguém que cobra isso, tá? Mas estou só imaginando, mais barato que seja, R$ 80. Vocês estão ganhando 100% do que vocês estão investindo. 100%. Aqui tem cabeleireiro que cobra 350, R$ 400 no progressivo. E ele gasta R$ 39. O que que agrega valor? O conhecimento que ele tem. Saber que tem que usar cada produto na hora certa. Cada um deles tem uma função. Ah, Rogério, esqueci de botar o repositor de carbono e botei a máscara. Posso botar o repositor de carbono em cima? Agora já não vai dar mais o mesmo efeito, né? É igual fazer um bolo, esquecer de botar o fermento. Aí lá no forno você joga o fermento por cima. E aí não vai adiantar mais. Se não botar na hora certa, não adianta, né? Então, conhecimento valoriza vocês. Não é só produto, é conhecimento. Então, enviem, por favor, um feedback do que essas aulas agregaram para vocês até agora. E se tem alguma coisa que vocês ainda gostariam de saber, tirar alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de saber para a nossa última aula. Beleza? Nós vamos convidar, provavelmente, a galera da outra turma para estar junto. Então, vamos ter uma turma maior. A gente vai abrir o áudio para todo mundo falar o que quiser falar na próxima aula. Então, não deixem de mandar para a gente feedback, beleza? Podemos nos despedir?